Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 10. Glória a Deus. Que bênção, né? Veio louvar a Deus, passeando aí na sua desenvoltura. Que bênção, né? Boa palavra. Janelas, cuidado com as janelas, tá vendo, irmão? 3 janelas. O senhor está em qual, irmão? Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema perseverar até o fim. Glória a Deus. Perseverando até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 10 até o versículo número 13, diz assim a palavra do Senhor: neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Posso fazer amém? Amém. Muito bem, queridos. Os que perseverarem até o fim são os que serão salvos. Quando nós falamos de perseverança, nós falamos sobre qualidade daquele que persiste. Persistência é uma característica daquilo que não desiste fácil. Isso é persistência. Persistência é agir com esforço, é ser focado em seus objetivos, sem deixar-se abalar facilmente por quaisquer críticas ou negativas. Isso é persistência. E perseverança também fala sobre constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Isso é perseverança. A origem dessa palavra perseverança é uma origem latina e vem de preservar, manter-se firme. É uma forma do prefixo de eter, que significa totalmente, e de uma palavra que se chama severos, que corresponde àquilo que excede. Então a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, daquele que se mantém firme, daquele que não desiste diante da dificuldade. E nos dias de hoje, como em toda a história da igreja, o que falta em muitas pessoas, crentes, é a perseverança. Não é que não sejam piedosos, são piedosos. Não é que não sejam tementes, são tementes. E por um certo tempo são fiéis, mas não perseveram naquilo que tem em mente. É por isso que Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos falar hoje sobre essa questão de perseverança. É só olhar no seio da igreja, no cotidiano, como que está sendo a performance da igreja, de muitos crentes. É só nós percebermos a vida diária dos crentes. Olha que nós temos batido na tecla, a perseverança que vão ter muitos crentes é notável e é notóvel. Crentes domingo não
não crente segunda, crente na terça, não crente na quarta. Falta perseverar. Quando nós lemos em Atos, capítulo de número 1, Jesus vai fazer uma promessa, todo mundo conhece. Diz a Bíblia que pelo menos 500 estavam presentes no dia da promessa, mas quando a promessa foi cumprida, só tinha 100. Falta perseverar. Você já viu aqueles crentes que começam e começam bom? É como a nossa irmã Tatiana, ele começa bem. Ele vem para os cultos, ele se empenha na obra. Ele está ansioso pelo culto, irmão. Queria ter culto terça, 7 horas da culto. Queria ter culto sexta, 7 horas da culto. Olha que o culto começa a 7h30. Ele chega às 7, ele vai orar, ele vai buscar Deus. Ele começa a clamar a Deus: eu quero ser cheio de ti nessa noite. Deus derrama o meu Espírito sobre a igreja, batiza com o Espírito Santo. Ele vem fervoroso. Mas infelizmente vai passando o tempo. Aí muitos começam já, sabe? Ele vinha terça, sexta, domingo, ele só vem sexta e domingo. Aí com o passar do tempo ele só vem domingo. Com o passar do tempo vem domingo, 15 dias. Com o passar do tempo só na Santa Ceia. E no culto de ação de graças a Deus. Falta perseverança. Então quando nós definimos o que é perseverança, a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades, aí nós vamos falar sobre perseverança. A primeira coisa que nós queremos compartilhar com a igreja é: por que perseverar? Nós colocamos pelo menos 3 coisas. Claro que não são apenas 3, mas o tempo não nos permite aprofundar, se não é só umas coisas básicas para que a igreja realmente, porque o crente já sabe o que tem que fazer. Ele não fala que não quer, mas o crente já sabe tudo. Nós só estamos aqui para relembrar. Por que perseverar? Número 1, eu devo perseverar para que não se desvie da sã doutrina. Vou repetir. Por que eu preciso perseverar, pastor? Para não se desviar da sã doutrina. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Crente anda com Bíblia. No dia de culto ele traz Bíblia, né? Glória a Jesus. Primeira a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Pastor, porque eu preciso perseverar para não desviar da sã doutrina. Irmão, por que Paulo diz sã doutrina? Porque tem muita doutrina doente. Tem muita doutrina doente. Eu não estou falando de uso e costume, não, irmão. Porque tem crente que acha que doutrina é vestir roupa. A doutrina é a roupa. Eu não estou falando desse tipo de doutrina, não. Eu estou falando da doutrina bíblica. Que quando o homem recebe, ele é transformado. Que quando o homem absorve momentaneamente, ele é a chamada metamorfose. Romanos capítulo 1. A Bíblia diz que o versículo 2 de Romanos diz que a nossa mente é transformada pela renovação do seu espírito, pela palavra. Essa doutrina, irmão. Quem era linguarudo não é mais. Quem era fofoqueiro não fofoca mais. Quem era malandro sai da malandragem. Essa é a doutrina, é a doutrina de transformação interna. E o externo depois ele vai ser mostrado. Então está cheio de doutrina que não são a sã doutrina. Aí Paulo estava preocupado com isso. E o Espírito Santo vai revelar para Paulo no capítulo 4, no versículo 1, dizendo: todos já sabem, diga amém. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de por isso que Paulo está preocupado, dizendo assim, ó, guarda essa doutrina, porque tem doutrina que é doutrina de demônio. Fuja dessa doutrininha aí, irmão, de meia patada, né, irmão? Uns evangelhos aí que não quer carregar cruz, um evangelho que não quer que a pessoa renuncie pecado. O que muitas doutrinas ensinam é só que o cara leva o dinheiro para a igreja, e eles não estão nem aí se o cara vive no pecado, se vive uma vida promíscua. Eles não dizem que vai para o céu, como canta o hino de número 422, no céu não entra pecado. Uma doutrina que as pessoas não querem mais mudar de vida, que vem para a igreja fazer só o que gosta. É porque eu gosto disso, é por isso que eu faço. E se eu não gosto daquilo, eu não faço. Esquecendo que Jesus disse assim: se quiser me seguir, sim. Agora, para me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Esse negócio de na igreja só fazer o que gosta, meu filho, você não nasceu de novo. Você aceitou Jesus para fazer a vontade dele, não a tua. Então Paulo diz assim: cuidado, Timóteo, porque virão doutrinas aí, que é doutrina de demônio, Timóteo. Escreva, aí Paulo escreveu para Timóteo. Abra aí a sua Bíblia, na Epístola de Judas. Judas, versículo de número 17, até o versículo de número 19. Judas, Epístola Universal de Judas, a próximo do Apocalipse, versículo 17 ao versículo de número 19. Por que, pastor, que eu preciso perseverar para fugir da doutrina de demônio? Você já viu o diabo com isso? E volta a falar, não se mete no pecado, porque a Bíblia confronta o pecado. Aí é mais fácil para o mundo da revelação. É melhor ir para o mundo dos mistérios. Oh, meu Deus do céu, fulano é usado na revelação. Oh, meu Pai do céu, Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó, serem santos porque eu sou santo. Aí geralmente essas doutrinas aí de esquina, é sempre a mesma coisa. Tu é grande, eu vou te levar não sei para onde, eu sou um filho, papapá. Aí a massageiro é do crente, e quando o crente torto, sabe como é? Quando o crente torto vai ler a Bíblia, aí Tiago está dizendo assim: vai lavar a mão, pecador. Judas, versículo 17 ao versículo 19, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam o quê? Divisões. Eles causam o quê? Divisões. Por que causa divisão na igreja? Porque não perseveraram na sua vida. Porque vivem segundo as suas ímpias concupiscências. Não só promovem divisão, mas são também o quê? Sensuais, sem temor nenhum. Aí ele vai dizer assim, ó: quem não tem o persevere, para você não desviar da sã doutrina. Por que eu devo perseverar? Para não blasfemar da sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo 19 e versículo
Primeira a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e versículo de número 20. Primeira a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 19 e versículo 20. Amém? Amém. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Mineu e Alexandre, irmão, não perseveraram na sã doutrina, e aí o que aconteceu? Começaram a blasfemar. Sempre aqui precisa ser assim, não precisa. Essa igreja aqui, essa igreja não sei o quê, esse povo não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Não pode ficar no pecado. Sabe por que blasfema a nação doutrina? Porque não guarda a nação doutrina. Você começa a ver na igreja, ele começa obediente, que é uma maravilha. Depois ele lê a Bíblia 3 vezes, ele já acha o teólogo. Rapaz, eu estava falando assim, o pastor falou que eu estava falando, não é daquele jeito, cara. Estava falando do Espírito Santo mesmo, é Espírito Santo. Aí começa, irmão, a fazer bobagem. De repente começa a blasfemar. É só ver no YouTube quanto pastores, homens que eram de Deus, e tem canal agora blasfemando da Bíblia, blasfemando da doutrina, blasfemando de Deus. Pessoas que não perseveraram, sabe por quê? Porque foram desiludidos com pessoas. Mas a igreja aqui, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, ela não é alicerçada em nenhuma pessoa. Porque hoje eu estou de pé, mas amanhã eu posso cair. Agora a sua fé tem que ser firmada em Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca vai, irmão, decepcionar ninguém. Agora o cara vem para a igreja, porque aí eu vou sair da igreja, vou blasfemar, porque fulano, porque Beltrano. Você ainda não conheceu o Jesus da cruz, porque o Jesus que desceu na sepultura e lá ele ressuscitou para ir para o céu, para ir para a direita de Deus, para rogar por você, para você sair dessa vida e você guardar essa doutrina, para não blasfemar contra a Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus, vai ser escrito para todos. Por que perseverar? Aí no segundo dia. Isso é uma consequência. Primeiro desvia, depois blasfema, e depois ele perde a fé. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. Amém? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se eu desvio da sã doutrina, se eu
mais ouvir a palavra. E se eu não ouço a palavra, a minha fé vai morrendo. Porque a fé vem pelo ouvir. Você sabe que tem muito crente que quase morto por tudo. Aí o que acontece? Ele não ouve a palavra. Aí quando ele não ouve a palavra, a fé dele vai esfriando. Aí quando a fé dele vai esfriando, ele vai morrendo. E quando ele vai morrendo, meu filho, aí Hebreus capítulo de número 10. Eita! Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Amém, igreja? Amém. Porque é impossível, que o sangue dos touros e dos bodes de pecados. Aí o versículo de número 25, ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto eles que se vai aproximando aquele dia. Aí o versículo de número 26, irmão, ele vai dizer assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém. A lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Vigia, apostado, oração. Aí o que acontece? Se pecar voluntariamente, depois de conhecer, meu Deus. Por isso que você tem que perseverar, para que você não se desvie da saúde. Agora, o que causa a falta de perseverança? Então, por que perseverar? Para não se desviar dessa doutrina, para não blasfemar dessa doutrina e para não perder a fé. Segundo, o que causa a falta de perseverança? Número 1, discussões e contendas. Isso traz a falta de perseverança. Mas como hoje, Marcelo, tudo lá, o irmão Daniel, eu nasci na verdade, gostei. Falei, eu não estou bem. Eu creio no rio, e não está bem bom. Hoje eu não vou para o culto porque eu não estou bem com o irmão Aldenor. Aí ele não vem, porque ele não está bem. Porque houve discussão. Porque houve contenda. Segunda a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda a Timóteo,
capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu não gosto do doutrina por isso, que o pastor, meu Deus, o pastor diz, o menino convencido, por isso eu gosto do doutrina, eu gosto de tudo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Quantos acharam que amém? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham o quê? Contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvidos. Versículo de número 16, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita o quê? Os falatórios. A galera fala que tantas vezes, né, de arrumação, né, quantas vezes, irmão, cara, tu calado é o profeta. Ah, mamãe, porque tem crente que quando abre a boca, meu Deus, é só para falar o que não deve. É só para falar o que não edifica. É só para falar o que não convém. Aí Paulo vai dizer assim, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo de número 18 diz assim: os quais fizeram o quê? Se desviaram da verdade. Tanta discussão. Aí eu vou para o culto, não estou bem. Quando eu vou, me sinto mal. Eu não consigo nem sentir a presença de Deus, porque eu estou mal. Meu coração está amargurado. Porque quando eu vejo fulano lá na igreja, dá vontade de ir lá para a igreja da Ave Maria. É melhor ir para lá do que ir para lá ver aquele irmão dando glória a Deus. Quando aquele irmão dando glória, aleluia, eu fico mais mal ainda. Eu prefiro ir lá para a igreja, não sei de onde. Vai! Era melhor conservar a boquinha fechada, né? Nada por boquinha fala. Então o que é que traz? O que causa a falta de perseverança? Discussões e contenda. Por quê? Porque tanta discussão, tanta contenda, aí vai esfriando, vai desanimando. Vem para o culto, presta mais atenção no que está sendo pregado. Não ouve mais nem o louvor. Não está nem aí para ele, está cheio de contenda. O coração dele está inflamado. Aí a perseverança vai indo de mal a pior. Tiago, capítulo número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1. O que causa a falta de perseverança? Discussões e contendas. Pelo amor de Deus, irmão, fica em silêncio. Você já viu Penina discutir com Ana? Sim. Mas você já viu Ana discutir com Penina? Não está na Bíblia. A Bíblia diz que Penina irritava. Aí sabe por onde ela ia? Nos pés de Deus. O problema hoje é o demônio chamado eu estou justo no negócio. É o espírito de Deus que fala assim, eu estou certo. Aí eu não toco para ninguém. Só coloca a asinha para o lado de Jesus. Esse espírito, irmão, me dizer que eu estou certo, quando eu estou certo, eu rodo a baiana. Se rodar a baiana, põe a mão na cabeça que é capeta.
Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Onde vêm as guerras e peleja entre vós? Tiago está escrevendo aqui para o mundo. Tiago está escrevendo para. Aí ele está falando que lá na igreja tinha guerra e tinha peleja. Dentro da. Aí ele vai dizer assim: porventura não vendiste a saber dos vossos eleitos que os vossos membros guerreiam? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não queres. Contende, irmão. Vai levando a perseverança embora. O que causa contenda? Ambição e amor pelo mundo. O que causa contenda? Ambição e amor pelo mundo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Essas coisas levam embora a perseverança, porque tem um desgaste emocional. Ambição e amor pelo mundo causa a falta de perseverança. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da. Está vendo? E se traspassaram a si mesmo com muitas. Pastor, aí não, porque ele está falando de condição não é porque ambição e amor pelo mundo vai criar dessa versão dele. Quer comprar não sei o quê, quer comprar não sei o quê, aí se não der certo, olha o motor, aí começa a esperar a mão. Então, você está no crente, aí eu orei, não deu certo. Aí desanimou, aí abandonou, aí deixou a fé de lado. A perseverança dele era só até alcançar ou conquistar algo. Aí, 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 ao versículo de número 17. 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 ao versículo 17. Glória a Deus. Mas olha você foi. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, igreja? O que causa a falta de perseverança, ambição e amor pelo mundo. Já que o Marcelo leu aqui, Jesus disse assim: olha, eu vou falar isso para vocês não se escandalizar. Vocês vão me deixar, eu vou ficar só. Não, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Mas eu vou alertar para vocês: no mundo vocês vão ver aflição. Por que Jesus disse que no mundo vai ter aflição? Perseguição, rejeição. Mas quando o crente começa a
satisfaz o crente se for as coisas do mundo. Aí João, quem faz, quer dizer, o amor do Pai nos chamou. Aí alguém canta aqui, nós choramos por muita coisa. Eu falei aqui por esses dias, irmã Ana Paula. O crente chora por muita coisa, mas não chora pela falta do Espírito Santo. Chorou porque não sei o que, namorado foi embora, brigou com ele, papel marrom, chora, porque isso, porque aquilo, mas não chora para ser batizado no Espírito Santo. Não chora para ver alguém da família se convertendo. Não chora para sentir a presença de Deus na vida. Só chora por coisa que não deu certo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas só fica firme aquele que é de Deus. E o que falta, ou o que causa a falta de perseverança, mas encerra e continuamos depois. Número 3, o que causa a falta de perseverança? Falta de leitura e meditação da palavra de Deus. Aí deixa eu te perguntar, tu leu a Bíblia hoje? Não responda, porque você tem até meia-noite para ler. Se eu der para você, já leu a Bíblia hoje? Está vendo? Não, pastor, hoje não, mas ainda vou ler. Mas se eu perguntar, você ficou sem beber água hoje? A não ser que teve o jejum, que bebeu água. Comeu hoje um feijãozinho com arroz. Acredito que todo mundo comeu feijão com arroz. Tomou um café que está caro, que está danado. Alguém tomou. Ficou sem uma refeição hoje? Não, mas sem a Bíblia ficou. O feijão, o arroz, o cuscuz, o café, a linha da carne. Mas a palavra de Deus é ninguém precisa. E se o espírito não estiver nutrido, aí a carne toma para a carne. Vamos. Salmos de número 119, para nós encerrar. Salmos de número 119. Pastor, é assim, aqui, pastor, não sei o que. Leu a Bíblia quando? Acho que foi em 2023. Porque tem crente que só lê a Bíblia se ele fizer um voto. Eu vou fazer um voto com o Senhor. Esse mês eu vou ler a Bíblia. Aí quando acaba o voto, acabou a Bíblia. Salmos 119 e o verso 81. Salmos 119 e o verso 81. O que é que causa a falta de perseverança? Falta de meditação e leitura da Bíblia. Verso 81. Desfaleceu a minha esperando por tua salvação, mas confiei na tua. Então a alma dele estava ou não estava desfalecendo? Ele está dizendo aqui: a minha alma estava desfalecendo. Estava desfalecendo, mas eu confiei na tua. Verso 92. Salmo 119, verso 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, olha só, guarda esse versículo aí, rabisca na Bíblia, guarda no teu coração. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, eis o propósito. A alegria do Senhor é a tua. O cara quer se alegrar em Deus, mas não lê a palavra de Deus. O cara quer sentir Deus e não lê a sua palavra. Se a tua lei não for toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Está vendo que tem muitas pessoas que desfalecem, que não perseveram, porque não lê a Bíblia, não medita na Bíblia.
O Salmo 119 e o verso 11, que todo mundo conhece, de qual salteado, ele vai dizer o que, meu Pai? Escondi a tua palavra no meu. As pessoas não querem guardar a palavra no coração, porque não entra quando diz a ele, como é que vai guardar aquilo que não é? Aí eu volto a dizer, por isso que é melhor na revelação, porque para ler a Bíblia precisa amar aquele que escreveu, que é o autor da Bíblia. Para mim ler a Bíblia eu preciso amar ele, porque eu vou citar só eu e ele, e eu vou ler o livro dele, e eu vou crer que ele está perto de mim, mas está me cansado. Toda vez que eu ler a Bíblia está só. É porque tu só vai ler quando tu já fez tudo. É verdade. Aí você deixou uns 5 segundos tudo da prorrogação. Pastor, quando eu estou lendo a Bíblia, dá um sono, pelo amor de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus no seu coração, você não tem orgulho da palavra. Aí é por isso que tem que ter tempo para ler a Bíblia, sentar ali, ficar meia hora, 1 hora lendo a Bíblia. E aí ele diz assim: se a tua lei não fosse a minha alegria, você precisa se alegrar no Senhor, na palavra do Senhor, porque senão a sua perseverança vai embora, meu filho. É por isso que tem muito crente que não é de Deus. No dia da volta de Jesus, mas vai ter muita surpresa. Senhor, Senhor, não conheço. Não quer a palavra. E só a palavra pode libertar o homem. Amém? Por isso, persevere. No próximo programa nós vamos continuar o assunto, porque a perseverança tem ido embora de muitos, não são todos, mas de muitos crentes. O que você vê de crente afastado, desanimado, agora estou na televisão, na rede social. Jesus já veio. É por isso que ele diz em Apocalipse: eu sei as tuas. Amém, igreja? Persevere, porque só vai ser salvo aquele que perseverar até